Amém. Então deixa Deus usar a sua vida. Às vezes, né, você vai lá, passa lá no... Vamos fazer propaganda. Cadê o Luizinho aqui? Você passa no Confiança, olha aí. Você passa no Confiança e lá tem cesta montada. Você vai lá, compra uma cesta, mesmo que seja mais simples, mas já vai fazer tanta diferença na vida de alguém, ok? Então faça isso, abençoe alguém em nome de Jesus. Muito bem, eu quero também, isso aqui sempre é bênção, eu quero louvar a Deus pela vida do Alan, pela vida do Davi, que está aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Cadê o Alan e o Davi? Faz assim com a mão. Glória a Deus, Deus abençoe, viu? Quem está mais perto aí, você pode cumprimentar aí o Alan e o Davi, dar as boas-vindas para eles, por favor. São bem-vindos em nome de Jesus. Quem estiver mais próximo, dá um abraço de Deus aí no Alan, no Davi. Olha aí que bênção, hein? Glória a Deus, Deus é bom demais. São bem-vindos em nome de Jesus. Está vendo, Davi? Tem xará aqui. Está vendo? Acho que ele nem percebeu o que eu falei com ele, né? Percebeu? Então tá bom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Efésios. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, e eu queria que você lesse comigo em nome de Jesus. Nós vamos ler, para você ter um entendimento melhor, nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 20. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Efésios 5. Nós vamos ler do verso de número 13 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e fale comigo nessa noite. Queridos, hoje eu quero falar sobre remir o tempo. Diga, remir o tempo. Então nós precisamos aprender, né? Paulo fala aqui, escrevendo à igreja de Éfeso, sobre remir o tempo. E que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Diga, remir o tempo, porque os dias são maus. Então, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre o que significa remir. Remir significa sentido de resgatar ou libertar algo da escravidão. Então diga assim: o tempo
ele pode me escravizar, ou o tempo pode ser meu escravo. Então, há duas percepções, duas visões, e eu preciso aprender, e eu preciso entender que só tem duas situações na minha vida. Ou eu sou escravo do tempo, do cronos, do tempo, ou ele é o meu escravo, porque eu aprendi a remir o tempo, ou seja, não mais sendo escravo. Portanto, remir o tempo é libertação, ou é libertá-lo, né, do desperdício e da falta de propósito. Então diga assim: remir é libertar o tempo. Libertar o tempo, isso eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do meu tempo, do meu dia, do seu dia. É libertar o seu dia de desperdício, é libertar o seu dia de falta de propósito. Irmão, já tem uma frase que diz que quem caminha sem saber aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, nós precisamos primeiro ter propósito. Segundo, entender que o desperdício é algo muito ruim. Diga comigo, tem algumas coisas que jamais voltam. Presta atenção nisso, irmão. Tem coisas na nossa vida que jamais voltam. O que não volta? O tempo desperdiçado. Diga comigo, o tempo desperdiçado jamais volta. Você pode corrigir hoje, passar a dominar o tempo e não ser escravo dele, e não desperdiçar mais tempo com coisas que você não devia, porque o tempo é algo precioso, porque o tempo faz a diferença entre o sucesso e o fracasso, porque o tempo pode determinar se você vai alcançar a promessa ou não vai alcançar a promessa. Então eu preciso aprender a lidar com o tempo. Eu preciso. Eu já preguei uma vez de quarta-feira aqui que o tempo é determinante para a construção. E nós estamos no ano da construção. E vem 10 anos de uma intensa construção. Mas eu percebo que nós ainda não aprendemos a lidar com o tempo. Mas precisamos aprender a lidar com o tempo. Precisamos aprender a remir o tempo. É quando nós nos aproximamos do final do ano, é que nós percebemos quanto tempo nos foi roubado. Quanto tempo nos foi roubado por conversas inúteis. Quanto tempo nos foi roubado por distrações como televisão, principalmente como celular. Quanto tempo nos foi roubado, muitas vezes, por certos propósitos que não batem com os propósitos de Deus, em vez de nos aproximar dele, nos afastam dos propósitos de Deus, e nós acabamos, perdendo muito tempo com isso, desperdiçando muito tempo. Então, remir significa aproveitar o tempo ao máximo com sabedoria. Diga, aproveitar o tempo ao máximo com sabedoria. Então, só tem 2 jeitos de você viver, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Não vou falar agora, mas daqui a pouquinho nós vamos falar, e a Bíblia está revelando, Paulo está revelando aqui. Então nós precisamos aproveitar o tempo no máximo com sabedoria, resgatando, utilizando para que aquilo que é realmente importante. Diga assim, usar o tempo com sabedoria é resgatá-lo e utilizá-lo para aquilo que realmente é importante. Eu pergunto para você, o que realmente é importante? O que realmente é importante?
o que realmente vai fazer diferença para a sua eternidade. O que realmente vai fazer diferença para a construção de Deus na sua vida e na sua casa. O que realmente vai fazer diferença no seu ministério. O que realmente vai fazer diferença no seu relacionamento, no seu casamento. O que realmente vai fazer diferença no seu futuro. São perguntas, irmãos, que eu preciso fazer. Diga assim: utilizar o tempo para aquilo que realmente é importante. Diga comigo, utilizar o tempo para aquilo que realmente é importante é realizar ações de valor eterno. Aquilo que eu estou fazendo, o tempo que eu estou gastando, tem um valor eterno? Agrega algo à minha vida espiritual, à minha caminhada com Deus? Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Então vamos para o texto. Depois dessa breve introdução, vamos para o texto. Versículo 15. Versículo 15. Paulo está dizendo: portanto, tenham cuidado, diga cuidado, como a maneira como vocês vivem. Então Paulo está dizendo, o tempo, diga comigo, o tempo tem a ver com a forma como vivo. Eu posso ter uma vida de desperdício de tempo, de ações que não agregam valores eternos. Eu posso simplesmente, os meus dias irem passando, e eles passam rapidamente, porque está escrito lá no Salmo 90, e Moisés escreveu que a vida do homem é como um vento que passa, é como um sopro que passa. Então, de repente, eu tinha 30, aí quando eu vejo, eu tenho 45. E de repente, quando eu pisco de novo e penso, ou paro para refletir, já tenho 60. E a vida passa, irmão. E nós não podemos perder o time de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem para fazer. Estamos indo para o final de 2025, mas precisamos, muito antes de chegar lá no dia da virada, para o pastor trazer uma pregação aqui de reflexão sobre aquilo que você plantou, aquilo que você colheu, aquilo que você fez, ou se nada aconteceu, ou se eu vou planejar muitas coisas. Não está errado em planejar, nós sempre planejamos muita coisa quando estamos virando o ano. Mas a questão é se eu realmente aprendi a lidar com o tempo e fazer dele o meu escravo e a remir o tempo e não desperdiçar tempo, porque ele passa muito rápido, ele passa depressa. Ele passa depressa. E aí muitas coisas que eu planejei, às vezes nem do papel saiu. Nem do papel saiu. E se saiu, irmão, louvado seja Deus. E se está crescendo, louvado seja Deus. E se está evoluindo e produzindo frutos, glorifique o nome do teu Deus, do teu Senhor, porque você tem acertado o alvo, você tem feito aquilo que deveria fazer. Você está realmente utilizando o tempo com ações que trazem valores eternos, que estão agregando para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada. Então aqui ele vai dizer que eu preciso tomar cuidado, com a maneira com que vivo. Porque ele está dizendo que só tem dois jeitos de viver. Não vivam, ele diz assim, vivam não como tolos, mas como sábios. Então diga assim, só tem duas maneiras de se viver, como sábio ou como tolo. O que Paulo está dizendo? Que o tolo é o desperdiçador de tempo. O homem tolo, a mulher tola, é aquela que desperdiça o tempo,
que tem conhecimento de Deus, tem revelação de Deus, conhece a promessa de Deus, sabe, irmão, que está escrito que tudo aqui vai passar e que nós não vamos levar absolutamente nada daqui para o céu. Você não vai levar uma presilha de cabelo, irmã, que você gosta, você não vai levar para o céu. Irmão, você não vai levar aquele carro que você gastou tanto tempo para comprá-lo, você não vai levar mais nem um farol dele para o céu, porque tudo que é daqui vai ficar aqui. Porque nada daqui serve para o céu, porque lá no céu é glorioso, é maravilhoso, lá, irmão, os valores são outros, a riqueza é outra, é maravilhosa e você não vai sentir falta de nada daqui. Então nós precisamos aprender como filhos de Deus e filhas de Deus, a não ser tolo e desperdiçar tempo com coisas que não têm valor eterno, que não agregam para aquilo que Deus deseja fazer em mim e através de mim, em você e através de você, porque o tempo passa rápido. E o que mais nós precisamos dizer para Deus é: eis-nos aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu não aceito mais passar um ano como ouvinte negligente, como diz Tiago, mas eu quero passar, e já quero começar já, como disse o Adolfo aqui, sempre é tempo de começar. O tempo é hoje, irmão. O tempo que vai fazer diferença na sua vida se chama hoje. Hoje. Então sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de mudar a visão, de deixar de desperdiçar tempo e começar não só trabalhar por aquilo que perece, mas trabalhar por aquilo que é eterno. Porque nós temos visto, irmão, eu trabalho. Ontem eu estava conversando com uma adolescente aqui da igreja, lá na porta, dentro do carro, com meus 2 cachorros no carro, os meus 2 filhos de 4 patas. Eu tenho 2 filhos aqui, de 2 pés, cheio do Espírito Santo. Eu tenho 4 cachorros, cheio do Espírito Santo também. Vai falar: nossa, olha o pastor criando heresia, cachorro cheio do Espírito Santo. Mas os meus são, irmão, pela fé. É fé, irmão. Os meus cachorros. Aí estavam os meus cachorros no carro, ela veio conversar comigo. Ela falou assim: pastor, o senhor faz o quê? Eu achei interessante a pergunta. Ela olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor faz o quê? Eu falei: bom, porque a gente estava conversando, ela falou que trabalha, né, que estava trabalhando lá numa loja, no shopping e tal. Ela olhou para mim e falou: pastor, o senhor faz o quê? Aí eu falei para ela: então eu tenho empresa, faz mais ou menos uns 30 anos, está fazendo. Eu falei para ela: faz uns 30 anos. E ela falou: verdade, pastor, é verdade. Você olha para pastor e você não acredita não, né? Porque o mundo aí fora fala que pastor não faz nada, né? Eu falei: não, mas eu faço, filha. Faz 30 anos que eu faço tenda. Eu falei: eu sou que nem Paulo. Eu falei: só que eu faço tenda, eu trabalho. Só que o meu trabalho mais importante não é esse. O meu trabalho mais importante é o que eu estou fazendo agora. Porque se eu não fizer esse, irmão, o outro não vale nada. Porque como disse Paulo, ele era fazedor de tenda, Paulo, mas ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Porque o nosso trabalho, irmão, independente se eu trabalho no mercado, trabalho no shopping, eu tenho empresa, ou trabalho lá na Plazute, ou trabalho em qualquer outra empresa abençoada que tem na nossa cidade, não importa se você é vendedor, em que área você trabalha de Uber, não importa o que você trabalha, todo trabalho é digno, nós devemos fazer com as nossas mãos o que é bom para a glória de Deus.
para Deus nos abençoar e dar o nosso sustento. Agora eu não posso confundir e perder tempo, achar que esse ano aqui eu trabalhei muito, graças a Deus, eu suei bastante, eu consegui guardar algum dinheiro lá no banco, muito bem, e eu terminar o ano achando que eu arrebentei, que eu arrasei. Arrasou coisa nenhuma. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas foram impactadas com a sua vida? Quantas pessoas tiveram a sua vida transformada porque você pregou o evangelho para ela? O que é que eu fiz para Deus? Porque nós devemos trabalhar, é necessário. Está escrito lá em Gênesis: do suor do teu rosto comerá o teu pão. É consequência do pecado de Adão. Nós vamos ter que trabalhar. Mas o maior trabalho é o que Paulo disse. E quando ele diz lá no final: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira. Não, eu completei a carreira e guardei a fé. Inverti. Eu completei a carreira e guardei a fé. Sabe de que carreira ele está falando? Não é a carreira de fazedor de tenda. Não é. Por melhor que Paulo fizesse tenda, não era fazer tenda, mas era ser pregador do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levar o evangelho até os confins da terra, que era Roma, e Deus o levou até lá, e ele foi até lá. Amém, irmão? Deixa eu te perguntar, você está desperdiçando tempo ou você está fazendo para que o propósito de Deus aconteça na sua vida? Porque só tem dois tipos: o tolo e o sábio. Diga sábio. E o sábio. O tolo não sabe remir o tempo. E também não quer remir o tempo. Ele não sabe, e se souber, e tem alguns que sabem, mas não querem. Agora, sábio, eles sabem remir o tempo e fazem isso todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias separa tempo para ouvir a Deus. Todos os dias separa tempo para ler a palavra de Deus. Todos os dias separa tempo para servir a Deus de alguma maneira. Todos os dias está envolvido com a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz, verso 16 e 17: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que é não ser insensato? É procurar saber qual é a vontade do Senhor. Irmão, olha para mim. Você sabe qual é a vontade universal do Senhor para nós? Nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo. Amém? O que mais que a Bíblia diz? Não é só para o pastor ou para o evangelista, não, é para todos. O que nós somos? Embaixadores de Cristo nesse mundo. Representamos um reino, aonde quer que formos. O que mais? Temos todos o ministério da reconciliação. Você sabia que você tem um ministério? Você está aqui na igreja, você não sabe o que você tem. E é um ministério lindo, é um ministério maravilhoso, glorioso. É muito mais importante do que um ministério de subir aqui no púlpito e de pregar. Porque esse ministério da reconciliação é aquele que vai gerar a maior riqueza sua lá na glória e no céu. Porque vale mais uma alma do que o mundo todo.
E a recompensa que vamos ter lá na glória vai ser ver aqueles que Deus usou a nossa vida para que eles não fossem para o inferno, mas para que eles estejam conosco lá, na presença de Jesus, do Senhor, lá na glória no céu. Ministério da reconciliação, reconciliar os homens com Deus. Amém? Pastor, como é que eu faço isso? Não sou eu que reconcilio o homem com Deus, eu sei, mas você tem a palavra da reconciliação. O espírito da reconciliação está dentro de você. O mesmo que reconciliou você com Deus, vai usar você através da palavra da reconciliação e do poder dele para convencer aqueles que você liberar a palavra de reconciliação para ele. Dizendo: Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem pressa na obra dele na sua vida. E se você abrir o seu coração para Jesus, você vai sair daqui hoje como filho de Deus, como filha de Deus, para viver o propósito de Deus e tudo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Amém. Irmão, o evangelho é tão simples. E o que nós precisamos fazer? Diga assim: precisamos viver dando prioridade à vontade do Senhor para a nossa vida. É o que Paulo está dizendo aqui, vocês têm que tomar cuidado do jeito que vive. E aí depois ele diz assim: aproveite bem o tempo. O que é aproveitar bem o tempo? Não é só viver fazendo tenda, mas é viver realizando a vontade do Senhor. Aleluia! Por isso está escrito em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que fazemos tenda? Porque eu preciso pagar a conta. Por que eu faço tenda? Porque eu quero ter uma vida melhor aqui. Por que eu faço tenda? Porque eu preciso comer o pão, eu preciso vestir, eu preciso comprar roupa para me vestir, eu preciso cuidar da minha casa. Muito bem, agora vamos para a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Inverti tudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A gente quer falar rápido, irmão, pensa rápido, mas a boca nem acompanha o pensamento. Vamos à palavra. Deus disse: olhai para os pássaros, eles não trabalham nem fiam, contudo o vosso Pai os sustenta e nada falta. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E você acha que se vestiu o lírio não vai vestir você? Então Deus está dizendo: remir o tempo, saber não desperdiçar tempo, irmão, porque o tempo ele vai muito rápido. É entender o propósito de Deus para nós. Antes de você ser um pintor, você é um filho de Deus, um embaixador de Cristo, que tem o ministério da reconciliação, que é sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo, povo exclusivo, separado por Deus e para a glória de Deus. Se eu não compreender isso, que é tão simples, eu vou desperdiçar meu tempo. O tempo vai passar e vai ser desperdiçado.
E muito do propósito de Deus vai se perder na minha vida. E eu não desejo que se perca na minha. Eu não desejo que se perca na sua. Porque a maior alegria de um pastor é ver você vivendo o propósito de Deus. Quando alguém vive o propósito, não o seu, eu estou falando de Deus. Porque o homem faz muitos planos, mas a resposta final vem de quem? Viver o propósito de Deus é muito mais do que gratificante, irmão. Se você escolhe uma profissão, faz uma faculdade, se forma e se torna um profissional de sucesso, isso traz aplausos do mundo, não é verdade? E te traz uma certa satisfação no seu ego e na sua carne, não é? É verdade, sim ou não? Sim, isso todo homem é assim. Agora, cumprir o propósito de Deus, estar vivendo o propósito de Deus, é uma alegria, um prazer, irmão, que é sobrenatural, é fora do normal, é algo maravilhoso, que te traz uma paz e uma completude. Olha que palavra bonita, irmão. Uma completude que nada mais vai te trazer. Escreva o que eu estou dizendo. Então, olha o que diz Colossenses, abra comigo, Colossenses capítulo 3, bem rapidinho. O tempo nosso é curto, mas eu quero ler Colossenses com você, capítulo 3, verso de 1 a 4. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem nasceu de novo aqui, dá um glória a Deus aí. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Olha que maravilha. Busquem as coisas lá do... Você deve buscar o quê? Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Diga comigo, pense e busque as coisas do alto. Pense e busque. Já viu aquele filósofo que diz assim: penso, logo existo. Porque se eu penso, a probabilidade de eu fazer é enorme. Aquilo que eu foco a minha mente é aquilo que eu vou fazer. Entende ou não? Agora, se eu começo a olhar para o alto e pensar nas coisas do alto, é isso que eu vou começar a fazer no meu dia a dia. Não importa se eu estou no meu trabalho, não importa se eu estou em casa, não importa aonde eu estiver, na igreja, em qualquer lugar, irmão, eu vou ter prazer em fazer a vontade de Deus. As coisas do reino, as coisas do alto. Amém ou não? Glória a Deus. Viver sem dar prioridade às coisas do alto ou às coisas de Deus, fatalmente vão levar você a sofrer as consequências dos dias maus. Para você entender. Tem gente que trabalha, usa o tempo para construir só coisas terrenas. Não está errado, irmão, você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter um bom salário. Deus quer te abençoar, te dar tudo isso. Mas se você colocar o coração só nisso, você vai sofrer a consequência do dia mau. Não porque eu quero, porque a Bíblia diz que você tem que aprender a remir o tempo.
aproveitar bem o seu tempo, voltado para as coisas do alto e para aquilo que Deus tem para você, senão você vai sofrer as consequências do dia mau. Quais são, pastor, as consequências do dia mau? Tem gente que tem dinheiro no banco, e tem bastante dinheiro no banco, mas é infeliz, vive um casamento infeliz, está quase o casamento acabando, vive de aparência, Facebook e Instagram, mas na vida real só Deus sabe o fracasso que é. Está sofrendo a consequência do dia mau. Outro exemplo, às vezes a pessoa alcançou a posição que queria no seu trabalho, está aqui dentro de si, falando da alma, está satisfeito por tudo aquilo que alcançou, lutou, chegou, posição, está satisfeito. Mas às vezes dentro de si existe um vazio enorme, angústias, escravidão de certos pecados que você não consegue deixar, e só Deus sabe que você está vivendo isso. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê, Deus sabe. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que para nós vencermos isso, nós precisamos aprender a dar prioridade às coisas do alto. Diga comigo, dar prioridade às coisas do alto. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. Enquanto você está cuidando de pessoas, Deus está cuidando da sua família. Enquanto você está cuidando em levar o Evangelho, Deus está movendo no seu interior, trazendo cura, te ensinando, porque você está às vezes se voltando, estudando, procurando conhecer a palavra, procurando se preparar, dizendo eis-me aqui, e você vai crescendo e Deus vai te edificando. Irmão, isso daí, nem todo o dinheiro do mundo pode fazer por você. Só para você entender, Salmo 39, de 4 a 6, abre lá. Olha o que o salmista diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes os meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem ficará com eles. Ei, olha para mim. O que você construir aqui, como está escrito lá em Eclesiastes, é a porção do Senhor que Ele te deu debaixo do céu. E você só vai aproveitar aqui. Agora, o que você construir no reino de Deus são ações para a eternidade. E você vai usufruir aqui, se alegrar aqui, com essa completude que eu falei, que só quem está vivendo a vontade de Deus e realizando ela vive. E também você vai receber recompensa lá no céu. Você consegue entender isso? O restante é só aqui, nada mais. E ainda o salmista disse assim: olha,
Se Deus desse para você, revelasse para você quantos anos você vai viver, o que você faria hoje? Eu quero te fazer uma pergunta, presta atenção. Se Deus revelasse para você aí, quanto tempo você tem ainda nessa terra, o que você faria hoje? Alguns jovens vão dizer, eu vou correr casar. Vou casar já. Outros talvez iam dizer, não, eu vou fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Outros iam dizer, não, eu vou comprar aquele carro que eu sempre, sonhei, quis ter, e como daqui, às vezes Deus falou, daqui 5 anos acabou. Irmão, se Deus mostrasse para você, revelasse para você, revelasse para mim, quanto tempo a gente tem, o que você faria? Será que alguém pensou aí, eu ia correr na casa dos meus parentes, eu ia falar de Jesus para aqueles que eu ainda não falei? Eu ia abandonar essa situação da minha vida, ia me envolver mais com a obra de Deus, ia procurar viver plenamente tudo que Deus tem para mim. Será que alguém pensou isso? Essa é a reflexão que o salmista nos leva a ter. Verso 18, nós estamos indo para o fim, irmão. Aí no verso 18 ele diz assim, e não se embriagueis com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Diga assim, e não se embriaguem com o vinho que leva à devassidão. Interessante que com o vinho ele não escreveu deixem-se, ou não deixem-se. Está escrito aí? Está escrito aí? Não deixem-se embriagar. Sabe por quê? Porque se eu não me deixar encher pelo Espírito, eu vou acabar me enchendo com vinho. O que representa o vinho? As coisas que o mundo me oferece para trazer alegria. Alegria. Entendeu? Porque o vinho, entre aspas, é sinônimo do quê? De alegria. Se tomava vinho aonde? Em festa. Para celebrar, para se alegrar. Só que aqui Deus está usando Paulo para dizer o seguinte, olha, se você não tomar cuidado, você vai se envolver com coisas do mundo e buscar coisas do mundo que trazem alegria sim, mas são alegrias que passam e acabam. E que não podem preencher o vazio da sua alma e nem verdadeiramente satisfazer você de verdade. E ainda pode te levar a pecados, a devassidões e a situações que te levem para longe e cada vez mais longe do propósito de Deus. Você consegue entender isso? Porque é claro, irmão, quem bebe não fica só na bebida, fica? A pessoa bebe, depois a pessoa fala besteira, ofende os outros, machuca os outros. Depois que bebeu, acaba ficando com uma pessoa, às vezes engravida a pessoa, põe um monte de filho no mundo. Tem gente que tem filho que nem sabe que tem. Tem gente que tem filho para todo lado. Aí se fizer DNA, o cara está perdido, né? Vai ver o sol nascer quadrado, porque ter tanto filho para pagar pensão, nem que trabalhasse em 3 trabalhos ia dar conta. Por quê? Porque a devassidão é assim, um abismo chama outro. É o que está escrito aqui, usar o tempo, desperdiçar tempo, não entender o propósito.
Não dá prioridade às coisas de Deus, aquilo que realmente nós fomos conquistados por Deus, por um alto preço, que foi o sangue do Filho de Deus. Ele deu a sua vida por você e por mim. Não foi qualquer preço pago para que você e eu pudéssemos correr a carreira, viver o propósito. Por isso Paulo disse, nenhum atleta se envolve com coisas do mundo, porque o propósito dele é vencer a corrida. E aí Paulo diz assim, você, irmão, que foi chamado por Deus, não se deixe envolver pela devassidão, pelo vinho, pelas coisas do mundo que trazem alegria e prazer momentâneo. Mas lembre-se, deixem-se encher pelo Espírito, aleluia. Deixe-se encher por Deus, para que Ele te leve a viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, o seu propósito, o sonho que Ele tem para você, e que lá na cruz Ele conquistou através da sua vida e do sangue que Ele derramou naquela cruz. Irmão, nós estamos terminando, eu quero que você olhe para Jesus. Jesus é o maior exemplo da nossa vida. Ele é a referência maior. A palavra é a referência. Jesus é a referência. Olhe para Jesus, irmão. Jesus, Ele não se envolvia com as coisas do mundo. Ele estava no mundo, mas não era desse mundo. Ele diz, Pai, eu não oro que os tire desse mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou desse mundo. Jesus viveu aqui. Jesus pagou os impostos aqui. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas às vezes eu só estou dando a César. E o que César vai poder fazer por você quando o tempo for embora? O que César vai poder te dar? Se é que ele dá alguma coisa. Por isso Jesus o tempo todo, o foco dele eram pessoas. Irmão querido, irmão, irmã, a única tristeza que eu tenho hoje é que muita gente da nossa igreja mesmo podia estar aqui para ouvir essa mensagem hoje. E eu espero que eles ouçam, porque vai ficar gravada. Mas se nós queremos ser igreja de fato e de verdade, nós temos que parar de se preocupar com coisas e se preocupar com pessoas. E amar as pessoas. E ajudar as pessoas. E ensinar as pessoas. E levar as pessoas a Cristo. Porque essa é a maior obra. Foi a obra que Jesus fez e que Ele disse, maiores ainda você fará. Porque o meu tempo foi 3 anos. Quantos anos você já tem? Quantos anos eu já tenho? Sempre há uma escolha de como nós vamos usar o nosso tempo. Essa escolha é sua. O tempo ou melhor, nós sempre temos uma escolha de como usarmos o nosso tempo. Diga, nosso tempo. Você acha que o tempo é seu? E agora? O tempo é seu? Não é. Ele é o Senhor do teu tempo e de todo o tempo Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele usou uma parábola, Jesus ensinou isso e usou uma parábola, presta atenção. Não dá tempo de abrir lá e ler, mas você vai entender. Ele, Jesus, disse, olha, o reino de Deus é como alguém
que tinha uma grande propriedade. Tudo era dele naquela propriedade. E ele chama alguns servos. E ele dá responsabilidades a esses servos. E lá está escrito que quando ele voltasse, ele ia pedir conta a esses servos daquilo que ele entregou. Ou seja, Deus nos deu um tempo aqui, eu não sei quanto é, mas Ele deu. Ele nos deu acesso ao seu reino, à sua propriedade. Ele nos deu acesso a toda a ferramenta desse reino, amém? Para que a gente possa fazer, produzir, dar fruto. E a pergunta é, se ele voltar amanhã para pedir conta, o que você vai apresentar para ele? Aí chegamos na parábola dos talentos, não é? Entregou 5 para 1, o que ele fez? Começou a trabalhar e multiplicou para 10. E o que recebeu 2, multiplicou para 4. E o que recebeu 1, é muito pouco. O dia que o pastor me colocar nessa função, aí sim eu vou estourar. Aí você vai ver o que eu vou fazer, o que eu vou produzir. O dia que... Irmão, esquece, irmão. Esquece. Isso não passa diante de Deus, irmão, não passa. Recebeu 1, mas o que ele fez com 1? Enterrou. 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 O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós somos uma igreja de servos. E sabe qual é a maior credencial na igreja de Cristo? Não é só na comunidade, não. Na de Cristo é servo. Está escrito na credencial, servo. Se precisa limpar, limpo. Se precisa pregar, prego. Se precisar dirigir, dirijo. Se precisar visitar, visito. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou servo. O servo serve. Ele não desperdiça tempo, mas ele aproveita bem o tempo. Aquilo que é o dom dele, ele vai fazendo constantemente. E coisas que não tem nada a ver com o dom dele, mas quando há uma necessidade, lá está o servo. É maravilhoso, irmão. Ele ganha tempo. Ele produz em todo tempo. É tremendo. Sim ou não? Então, eu quero que você abra em 2 Coríntios. Vamos ler esse texto, irmão. Eu preciso encerrar, mas eu quero que você abra 2 Coríntios 6:2. Vou ler o 1 para você entender, tá bom? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, diga, eu sou cooperador com Ele. Diga, eu sou cooperador com Ele. Aí, tá vendo, irmão? Pode colocar no seu crachá, servo e cooperador. Na Bíblia não tem gerente. Não tem, irmão. Mas tem servo e cooperador. Também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Diga assim, nós não podemos cometer o erro de receber em vão
A graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Aleluia. Eis agora o dia da salvação. Diga comigo: o tempo oportuno é hoje. Diga: hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de servir a Deus. Hoje é tempo de realizar a obra de Deus e de gastar o tempo com sabedoria. É hoje. Porque o que eu gastar hoje sem sabedoria nunca mais volta. Me veio um exemplo aqui, mas você vai entender o que eu estou falando. Quem já viu e já foi a algum enterro que você viu um filho ou uma filha ou alguém chorando desesperadamente no caixão do pai ou da mãe? E eu acho que isso infelizmente, muitas vezes é normal. Mas você já se perguntou o porquê? Se a gente começar a falar, não, é porque é filho e ama. Muito raso, né, irmão? Mas se nós pudéssemos ler a história, será que aquele filho realmente fez pelo pai e pela mãe o que deveria fazer enquanto era vivo? Será que levou flores para a mãe ou para o pai enquanto era vivo? Não que pai goste de flor, né? Pai não gosta de outra coisa, mas para a mãe. Será que abraçou, beijou e disse eu te amo enquanto está vivo? Porque depois que morreu, irmão, não adianta chorar. Você entendeu? Eu estou fazendo um paralelo com o tempo. Depois que o tempo foi, não adianta chorar. O que passou, passou. É tão sério assim, que eu estou usando o exemplo da morte, da passagem, para que você entenda a questão do tempo. É tão sério assim. Agora é tempo favorável, graças a Deus. Gálatas 6:9, porque é um tempo favorável, deixem-se encher pelo Espírito. Gálatas 6:9, abre aí, volta só um pouquinho. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então o tempo favorável é quando? O tempo de fazer é quando? Hoje. O tempo de começar a se envolver com a obra de Deus é hoje. O tempo de fazer, de se colocar e dizer eis-me aqui é hoje. O tempo de servir é hoje. É hoje, irmão. Amanhã pode ser tarde. É hoje. Lá em Eclesiastes está escrito assim, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tanto propósito natural como espiritual. Mas como somos homens espirituais, quem é homem espiritual aqui? Paulo diz que nós não somos mais carnais, mas nós somos espirituais. Diga, espirituais. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, amém? Ele discerne as coisas espirituais, ele entende aquilo que está sendo ministrado aqui, nessa noite. Nós devemos fazer tudo no Espírito, com sabedoria e equilíbrio. Amém ou não? É isso. E para terminar, cuidado com os ladrões de tempo. Vira para o seu irmão e diga aí, cuidado com os ladrões de tempo. Diga assim, o importante
é não perder tempo hoje. Tem dois erros muito grandes cometidos pelos cristãos nos dias de hoje. Primeiro, deixam os ladrões de tempo roubar o seu tempo com Deus. Às vezes eu tenho tempo para ir na academia, eu tenho tempo para postar na rede social, eu tenho tempo para fazer natação, como eu gosto de nadar, eu estou usando a natação, eu tenho tempo para correr, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho tempo para muita coisa, mas tempo de ir na célula eu não tenho, tempo de estar na presença de Deus eu não tenho, tempo de parar, ler a palavra eu não tenho, tempo de orar eu não tenho, tempo de visitar eu não tenho, tempo de cuidar de pessoas eu não tenho. Então a gente precisa rever tudo isso. A gente precisa rever. Acabamos de passar pelo aniversário da nossa igreja, 26 anos. Graças a Deus. Quantos creem que quando nós fizermos 27, não vai estar mais cabendo gente aqui dentro dessa igreja? Você crê nisso, irmão? Porque Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar as nossas vidas, que entendemos que não podemos perder mais tempo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco está fazendo 2 cultos, daqui a pouco nós vamos buscar um outro lugar, aí vai ficar aqui, continuando ganhando almas, e nós vamos estar em outro lugar, e assim nós vamos indo, e nós vamos buscando, nós vamos alcançando aqueles que estão perdidos. Por quê? Porque nós estamos focados, irmão, nós não estamos aqui para perder tempo, não vamos deixar nada roubar o nosso tempo. Sim ou não? Murmuração rouba tempo. Reclamação rouba tempo. Ficar olhando e querendo achar defeito nos outros rouba tempo. Ficar reclamando disso, daquilo rouba tempo. Por que hoje as empresas estão procurando pessoas que chegam lá, sabem o que tem que fazer, se especializa no que tem que fazer, foca no que tem que fazer e produz e pronto, e acabou. E se não fizer, RH assina o papel e ó, tchau. Irmãos, porque nós precisamos acordar, e a minha oração, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo, e eu sei que está falando com você, irmão, não fique só usando o teu tempo, dando prioridade para as coisas passageiras dessa terra, mas lembre-se do propósito maior de Deus para a sua vida, porque senão você vai falhar miseravelmente, vai sofrer o mal dos dias presentes, mas se você se envolver com a obra de Deus, Deus vai cuidar de você, Ele vai prover na sua vida, nada vai te faltar, e ainda Ele vai fazer você prosperar, e você vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas em você e através de você, amém? Eu termino essa mensagem dizendo para mim mesmo, porque Deus primeiro falou comigo, amém, irmão? Deus falou primeiro comigo. Se eu estou ministrando para a igreja, porque Deus falou primeiro comigo. Nós precisamos parar de perder tempo, irmão. E um dos maiores ladrões de tempo, diga, um dos maiores ladrões de tempo é o chamado celular. Pega aí. Lá no início do ano, eu disse para Deus assim, nós vamos orar agora. Lá no início do ano eu disse para Deus assim, eu quero, Deus, ler nesse ano aqui, pelo menos 4 livros. Mas eu posso dizer para você,
não consegui ainda alcançar o objetivo. Tem gente que lê 4 livros em 6 meses. Mas sabe por quê? Porque o maldito do celular, se você bobear, você fica olhando nele, passa e entra num negócio, entra num vídeo, entra no outro vídeo, e no outro vídeo, no outro vídeo, e no outro vídeo. E na hora que você vê, já faz 1 hora e pouco, que você está vendo o vídeo. E o livro? E o que Deus podia falar com você naquele livro? E o quanto que Deus podia acrescentar na sua vida. E o quanto que através daquilo que você ia estar recebendo, lendo a palavra, lendo bons livros, se envolvendo com a obra de Deus, quanto que você podia já ter avançado no propósito de Deus para a sua vida. E o quanto que essas coisas nos atrasam. Mas não mais vão atrasar. Amém, irmão? Não mais vão atrasar. Então eu vou pedir para você ficar de pé, vou chamar o Ministério de Louvor aqui. Irmão, eu estava em casa hoje, e quando o Espírito falava para mim, eu estava fazendo um concerto com Deus. O meu celular está aqui na minha mão. E você sabe o que rouba o teu tempo. Às vezes pode ser que o maior não seja o celular, seja outras coisas. Mas sempre existem ladrões de tempo. E você entendeu que você precisa ser sábio e remir os dias, ou remir o tempo, porque os dias são maus. E para você remir o tempo, você precisa tomar uma decisão no seu coração, amém? Então eu queria fazer um desafio para você. Eu já estou aqui na frente com o meu celular, mas eu queria desafiar você, porque isso aqui vai ser um ato de fé e um ato profético diante de Deus. Você sair daí do seu lugar, com o seu celular na mão, vir aqui no altar, porque nós vamos dizer que nós não mais permitiremos, mas nós nos deixaremos encher pelo Espírito, e não mais deixaremos o celular roubar o tempo precioso que ele tem roubado de nós. Porque nós vamos, a partir de agora, focar na construção, naquilo que Deus tem preparado para nós. E nós vamos permitir com que o Espírito Santo nos conduza a viver, amém? Plenamente aquilo que Deus tem para nós. Ainda esse ano, irmão, não é o ano que vem. Ainda agora, já, hoje, porque o tempo é hoje. Eu não posso perder mais nenhum minuto. Então, se você quer, se você reconhece que coisas têm roubado o seu tempo, o celular é uma, e pode ser muitas outras, e você quer orar junto comigo, receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Você pode trazer o seu celular.